Pois, ok, vamos lá. Vamos começar então essa nossa aula de hoje. Primeiramente, bom dia a todos, né? Vocês falaram que o áudio está ok, está todo mundo conseguindo me escutar. Para quem não me conhece, para quem nunca teve aula comigo, alguns aqui eu já conheço, já tive um convívio aqui em outros módulos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alex, vou estar acompanhando vocês nessa bimestração, nesse módulo de planilha, certo? Que a gente vai fazer tanto na modalidade online quanto na modalidade de aula gravada, ou seja, aquela pessoa que não tem disponibilidade de assistir um sábado de manhã por algum outro motivo e tudo mais, porque não tem essa disponibilidade, pode estar vendo essa aula comigo. Essa aula vai ser gravada e tudo mais, e ela vai estar disponível para vocês. Eu vou deixar sempre o link para quem não pôde ver na hora, poder ver ela depois e também fazer as atividades dela depois, ok? Bom, esse é um módulo que ele é muito interessante, certo? Planilha, às vezes, parece um troço que ele é muito complicado, parece algo que realmente é muito complicado, que vai deixar a gente com uma certa dificuldade, mas é um módulo que eu tenho, de certa forma, um carinho muito grande. Por quê? Porque é uma coisa que ela é muito exigida no mercado de trabalho. Hoje, você ter um conhecimento em planilhas é fundamental para você se destacar no mercado, para você ser um profissional bastante requisitado. E por isso que eu falo para vocês que esse módulo ele tem suma importância que vocês tenham esse aprendizado e tudo mais, que vocês prestem atenção em todas as aulas, que vai ser muito importante para vocês, ok? Bom, pessoal. Quem tiver com o microfone, só deixar o microfone no mudo aí, por gentileza. Isso, valeu. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou abrir aqui, compartilhar aqui a minha tela com vocês, certo? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Ok. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Confirmem para mim, tá todo mundo está conseguindo ver o slide aí na tela? Tá todo mundo conseguindo ver? Beleza, tranquilo. Bom, então, essa primeira aula, certo? É uma aula mais de apresentação do módulo, que a gente vai ter, assim, a primeira base, a gente vai ter esse conhecimento para iniciar esse módulo, certo? A gente vai começar, a gente vai conhecer as ferramentas, a gente vai conhecer as primeiras coisas que a gente vai fazer em planilhas e tudo mais, certo? E eu vou mostrar também a forma no qual eu vou estar avaliando, como vai ser a avaliação desse módulo para vocês e tudo mais, ok? Bom, vamos passar aqui para o próximo slide. Qual a primeira coisa? O objetivo desse módulo, obviamente, capacitar vocês a usar as planilhas para diversos fins. Quando a gente abre uma planilha pela primeira vez, a gente tem a impressão de que parece uma coisa muito complicada, aquele monte de blocos, aquele monte de células e tudo mais, e a gente acha que talvez não seja, a gente não consiga fazer muita coisa, que seja só um monte de bloquinhos lá que a gente simplesmente vai só somar números, entendeu? Mas, quando a gente percebe quando a gente vai perceber, você pode fazer muitas coisas com planilhas, entendeu? Os programas de planilhas, principalmente o que a gente vai usar, que é o Planilhas Google, ele é um programa que ele é muito poderoso, você pode fazer milhares de possibilidades nele. E aí, o principal objetivo é capacitar vocês a saber usar todas essas funções aí nas mais diversas utilizações, ok? Apresentar as ferramentas básicas do Google Planilhas, as fórmulas mais usadas e como podemos usá-la no nosso cotidiano e também no mercado de trabalho. Ou seja, um tipo de... O Google Planilhas é um programa que a gente pode usar ele em qualquer utilização, seja no nosso uso profissional, seja no nosso uso pessoal, às vezes é muito importante. Até mesmo quando vocês ingressarem no ensino superior, dependendo da área que vocês forem seguir, ele vai ser muito usado aí na área acadêmica de vocês, certo? Então, é bem bacana isso. Reforçar a importância do conhecimento de planilhas no mercado, que eu falei para vocês antes de eu abrir a apresentação. Hoje, o profissional se vocês forem enviar um currículo para algum lugar e tudo mais, se vocês forem olhar as vagas de emprego ou até mesmo de estágio, vocês vão ver que a exigência de você ter um conhecimento em planilhas, ou seja em Excel, seja em Google Planilhas, que no fundo vai ter os programas eles vão se convergir, você não vai ter uma diferença tão grande entre eles,
né? Então, você ter esse conhecimento no mercado de trabalho é um grande diferencial para vocês, entendeu? É um grande diferencial que vai fazer com que vocês se destaquem, com que vocês tenham mais espaço em um mercado que hoje está cada vez mais restrito, né? O mercado hoje, ele está muito competitivo. E aí, para você ter essa competitividade, para você sobressair nessa competitividade, o que você tem que fazer? Você tem que se destacar, você tem que ter um diferencial a mais, ok? Vamos lá. A avaliação do módulo. Gente, sobre a avaliação, uma coisa que eu quero reforçar com vocês. Esse é um módulo que ele vai exigir atenção, que ele vai exigir que vocês prestem atenção nas aulas, que vocês façam as atividades. E eu vou dar uma dica de ouro aqui para vocês. Mesmo sabendo que acordar de manhã, num sábado, não é fácil, né? Eu não vou falar para vocês que é porque eu vou estar sendo hipócrita. Mesmo sabendo que acordar no sábado de manhã, 8 horas, para ver uma aula não é fácil, principalmente desse professor chato aqui. Mentira, gente, eu não sou chato não, tá? Então, mesmo sabendo disso, não deixem de perder aula. Não percam aula, entendeu? Não percam aula de jeito nenhum. Por quê? Para começar, todas as nossas aulas terão atividade valendo nota. Caraca, professor, inclusive a de hoje? Sim, inclusive a de hoje. A gente vai ter uma tarefinha que vai ser super simples, né? Que eu vou estar passando para vocês, né? Essa tarefa vai ser direto no Avalon, ou seja, não tem mais atividade no Google, lá no Formulários Google, não tem mais atividade enviada via WhatsApp, no Google Sala de Aula, não. Tudo agora a gente vai fazer por uma única plataforma. Ou seja, se vocês forem fazer pelo celular, não precisa ficar lá alternando aplicativo entre um e outro. Não, você simplesmente faz tudo pelo Avalon, você acompanha a aula pelo Avalon, você vai ter o material, o slide da aula, que eu vou sempre disponibilizar lá no Avalon para vocês. Esse slide que vocês estão vendo aqui, vocês vão ter lá no Avalon também, caso vocês queiram revisar, certo? Ele só não vai estar liberado no dia da prova, mas no dia das atividades, beleza, ele vai estar liberado para vocês, tá bom? E aí, como é que vai consistir? Vai consistir no conteúdo, eu vou passar o conteúdo para vocês da aula, certo? Eu vou explicar todo o conteúdo, principalmente nessa de planilhas, a gente vai fazer muita coisa na prática, entendeu? Então, vou demonstrar aqui para vocês algumas fórmulas e tudo mais, algumas coisas que a gente vai poder utilizar, situações que a gente vai poder utilizar, e depois vai ter atividade lá no Avalon que vocês poderão estar fazendo. E como é que vão funcionar essas atividades, professor? É simples, vamos lá. São 8 aulas nessa bimestração, né? Porque é uma aula por semana. Então, Dário, as atividades, eu vou o WhatsApp, eu vou usar apenas como o recado, eu vou dar lá, colocar as informações sobre o curso. As atividades eu vou passar elas somente pelo Avalon, tudo vai estar no Avalon, entendeu? Vou até, deixa eu ver, eu não sei se eu consigo demonstrar aqui para vocês. Daqui a pouco, quando eu entrar, quando vocês chegarem na hora da atividade, eu vou demonstrar para vocês, tá bom? Porque eu ainda não deixei a atividade liberada. Você ainda não está na turma. Daqui a pouco eu vou te colocar, então, tá? Na hora que a gente for desenvolver a atividade e tudo mais, eu coloco você lá na turma, beleza? Bom, então, voltando, como é que a gente vai fazer, então, essa nossa bimestração? São 8 aulas, uma por semana. As aulas 1, 2 e 3... quem não tiver na turma, eu vou colocar depois, tá bom? Vamos lá. Aulas 1, 2 e 3. A gente vai fazer no final da aula um questionáriozinho, gente, super simples, é de múltipla escolha, de marcar, vocês não precisam escrever nada. São 5 questõezinhas que vocês de múltipla escolha, que vocês respondem no final de cada aula. Cada uma delas vai valer 1 ponto, ok? E aí, na quarta aula, a gente vai ter o quê? A nossa primeira avaliação, ou seja, uma primeira provinha também com 5 questões, só que aí cada questão vale 2 pontos. Quinta, sexta e sétima aula, mesma coisa, volta. A gente também vai ter uma atividadezinha lá no Avalon, mesma coisa. Cada aula um questionáriozinho com 5 questões, cada uma valendo 1 ponto. E na última aula, a gente vai ter, então, a nossa prova final, a prova do bimestre, que é uma prova com 10 questões, cada uma valendo 1 ponto. Professor, olha só esse tanto de nota. A gente não tem que tirar 10, a nossa nota máxima não é 10? Como é que eu vou... Isso aí vai dar muito mais do que 10. Realmente. Se vocês somarem todas essas notas, quanto que vai dar? 50. Você não está na turma do... Tá, eu vou colocar você lá. Eu acho que eu coloquei você lá, Dário, mas de qualquer forma eu vou verificar. Tá bom? Então, deixa eu até verificar aqui a turma de... Daqui a pouco eu verifico a turma de vocês. Aí, ó, vamos lá. Se vocês pegarem essas notas todas e somarem, quanto que vai dar? 50. E, professor, a nota máxima não é 10? Como é que você vai
determinar a nossa média se a gente passou ou não? É simples. Eu vou pegar a nota de tudo isso daqui e dividir por 5. Então, se você acertar tudo, se você gabaritar a prova e tudo mais, você vai tirar 10 tranquilo. Ok? Bom, por isso que eu falo para vocês, gente, não percam a aula para vocês não perderem nenhuma nota, não ficarem sem avaliação em absolutamente nada. Ok? Bom, a importância na profissão, né? Vamos lá. Hoje está cada vez mais nós vemos uns requisitos de vaga de emprego que é solicitado um conhecimento em Excel. A gente fala em planilhas, é porque o Excel é meio que é um geralzão, entendeu? Pelo fato de ele ser o programa mais conhecido. Então, é um grande diferencial que o profissional seja capacitado para usar qualquer uma das ferramentas de construção de planilha. Ou seja, eu falei aqui do Excel, mas, por exemplo, a gente vai trabalhar no nosso módulo com o quê? Com Google Planilhas. Então, é extremamente necessário que a gente tenha esse conhecimento no mercado. Mas não só o conhecimento em Excel, em conhecimento em qualquer programa de planilhas. Por quê? Porque eles são programas convergentes. O que funciona em um vai funcionar no outro da mesma forma. Só muda o que vai mudar o quê? A interface e quem desenvolveu o programa, ok? A princípio, parece que os apps de planilha servem apenas para somar e fazer cálculos simples. Ok, eles fazem isso também. Porém, há muitas coisas que podem serem feitas e as empresas utilizam cada vez mais esses recursos. Por exemplo, muitas empresas elas utilizam para fechar folhas de pagamento e tudo mais, então você tem que calcular horas trabalhadas, dias trabalhados e tudo mais. Então, são muitos cálculos simultâneos que a gente tem que fazer e que o Excel, ele meio que faz isso, ele facilita muito a nossa vida porque a gente não precisa ficar preso a uma calculadora, fazendo aquele monte de coisas e tudo mais. Não, o Excel, ele meio que automatiza muitos desses processos, né? Não só o Excel, como o Google Planilhas. Às vezes a gente se confunde justamente porque eu falo isso, né? Porque o Excel, ele meio que se tornou uma referência. Vou falar sobre isso lá na frente. Bom, e não é só no mercado de trabalho. Muitas vezes a gente precisa, no nosso dia a dia, a gente precisa fazer algum cálculo numa planilha, né? Por exemplo, às vezes a gente... Vocês querem... Será que esse professor acertou mesmo a nota aqui? Acertou mesmo a nota? Espera aí, deixa eu fazer essa conta direita aqui. Deixa eu jogar aqui no Excel para saber se esse professor não errou nenhuma nota, porque eu estou achando isso muito estranho. Certo? Vocês podem fazer. Só que no meu caso, eu acho que não vou errar, não, porque quem calcula é o sistema. E, por exemplo, fazer um planejamento financeiro. Pô, eu quero juntar, eu estou trabalhando, consegui um estágio e tudo mais, e eu quero guardar um dinheiro por mês para eu poder fazer uma viagem no final do ano. Então, você pode, através do Excel, fazer dos programas de planilha, fazer um planejamento, colocar lá o que você gasta, o que você tem que cortar, quanto você tem que economizar por mês. A gente sabe quanto isso é difícil e tudo mais, né? Então, fazer de cabeça, às vezes, é um pouco complicado. Então, é legal a gente usar os programas de planilha para a gente poder fazer esse planejamento. E aí o processo ele fica sempre mais fácil. Afinal de contas, as planilhas elas foram feitas para quê? Para automatizar os nossos processos, entendeu? Ou seja, tem muita coisa que a gente pode aprender. Algum de vocês aí, respondam aí no chat, algum de vocês já usou planilha para alguma coisa aí no dia a dia de vocês? Vocês já usaram para alguma coisa? Já resolveram brincar, ver como é que é, alguma coisa assim? Respondam aí. O que você fez, Dani, com planilhas? Na verdade, eu estava no TI, quando o professor estava fazendo uma Dever de matemática. Vocês veem como é que as coisas são evoluídas, porque na minha época a gente nem sonhava em fazer coisas de matemática na escola envolvendo Excel, entendeu? Até porque o meu ensino médio ficou lá quando vocês ainda estavam nascendo ainda, né? Ok. Mas isso é muito bom que cada vez mais também as escolas estão adotando algumas atividades feitas com esse tipo de ferramenta, que é muito importante até para o aprendizado de vocês. Muito legal isso, certo? Bom, voltando. Bom, para a gente poder trabalhar com planilhas, a gente precisa usar aplicativos que possibilitem a construção das mesmas. Era para fazer vários esquemas com graus. Dar misericórdia. Só de ver o nome graus aí, eu já me assustei. Enfim, porque geometria, essas coisas não são comigo. Enfim. Bom, para a gente trabalhar com planilhas, precisamos usar aplicativos que possibilitem a gente criar essas planilhas, né? Obviamente, a gente vai precisar de uma ferramenta específica para a gente criar, né?
E aí esses aplicativos eles podem funcionar de duas formas, ou seja, ele pode funcionar offline e ele pode funcionar online. Certo? A grande diferença é o seguinte, quando a gente tem um aplicativo offline, ele é um aplicativo que ele é instalado, seja no computador, seja no smartphone, seja num tablet, certo? E aí, obviamente, que você não precisa de conexão de internet para que esse aplicativo funcione. Talvez você pode precisar para sincronizar alguma coisa na nuvem. Mas para ele funcionar, para você construir uma planilha, se esse aplicativo está instalado, você não precisa, tecnicamente, de uma conexão de internet. Ou você pode ter um aplicativo online, que você acessa direto do seu browser, direto do seu navegador, e aí você corta essa necessidade de você ter algo instalado no seu computador. É muito mais leve e tudo mais, só que, obviamente, primeiro, a sincronização dele é em nuvem, e você precisa, então, do quê? De uma conexão de internet, de preferência uma conexão de internet estável, para que você possa executar esse programa. Bom, eu trouxe aqui 4 ferramentas, né, que, assim, só como exemplo, porque a gente só vai trabalhar com uma, certo? Mas eu trouxe as 4 ferramentas mais conhecidas que a gente usa para construir planilhas, dependendo dos sistemas que a gente usa e tudo mais. O primeiro deles, obviamente, é o Excel, aquele foi desenvolvido pela Microsoft. É o programa mais conhecido de planilhas, é o mais utilizado, é a grande referência, tanto que hoje, é igual quando a gente fala de máquina de tirar cópia, a gente já associa o quê? A Xerox. Entendeu? Quando a gente fala de um barbeador, logo a gente associa o quê? É a Gillette. Então, meio que o Excel é meio que um produto que ele já é quase que a própria... A marca do produto é quase o próprio produto, entendeu? Ele é muito usado, só que ele tem um pequeno porém, né? Ele não é um programa gratuito. Obviamente, para você ter o Excel no seu computador, você tem que adquirir o pacote Office, que é caro pra caramba. Ah, professor, mas eu tenho um pacote Office aqui que o meu colega instalou, o meu colega aqui da minha rua aqui instalou, o técnico da minha rua instalou aqui. Gente, se ele instalou ele de forma pirata, né? Se ele instalou sem te cobrar nenhum custo, porque infelizmente esse programa, para instalar no computador, obviamente, ele precisa de uma licença do pacote Office. Peraí, professor, então quer dizer que não tem nenhuma forma de usar o Excel de forma... então, tem muita gente que faz isso. Só que, por exemplo, numa empresa, a gente já não pode utilizar dessa forma. Por quê? Porque a Microsoft ela faz fiscalização. E a fiscalização da Microsoft tem uma multa pesadíssima. Vocês não têm ideia de como a multa é pesada. Aí eles visitam a empresa e verificam. Peraí, o software é pirata? Você tem 30 dias para regularizar. Se não, vem uma multa que, se não me engano, a multa é 20 vezes o preço da licença para cada computador. Então, por exemplo, para empresas é um negócio que é muito chato. Mas aí você vai me perguntar, você falou aqui, tem alguma forma de usar o Excel de forma gratuita? Tem. Sim, é só você utilizar ele na forma online. É o Excel online, que você utiliza usando o quê? Uma conta da Microsoft, ou seja, uma conta do Outlook, uma conta do Hotmail, uma conta utilizada na Xbox Live. Todas elas servem para você utilizar o Excel de forma online e gratuita. Ele tem funcionalidades que elas são bem limitadas em relação à versão que a gente compra, mas para o básico você já consegue usar. Vamos falar desse outro carinha aqui, que é o Planilhas Google, que é o que a gente vai focar nesse módulo, que é o que a gente vai utilizar em todas as nossas aulas. É uma ferramenta que ela tem sido muito usada nos últimos anos, primeiro, porque ela é gratuita, certo? Segundo, porque tudo nela é salvo na nuvem. Você não precisa instalar nada, você tem uma sincronização automática, certo? É muito fácil de você manipular. E tudo que você precisa é o quê? Você precisa apenas ter uma conta no Gmail. Praticamente hoje, todo mundo tem uma conta no Gmail. Vocês passaram por outros módulos que vocês tiveram que utilizar, por exemplo, produção de documentos. Vocês tiveram que utilizar a conta do Google de vocês, certo? E é uma ferramenta que, no computador, ela funciona diretamente... É uma ferramenta que ela funciona diretamente no seu navegador. Claro, você pode instalar essa ferramenta no seu... Você pode instalar essa ferramenta no seu dispositivo móvel, ou seja, você pode instalar ela no seu... Por exemplo, eu tenho ela instalada nesse tablet aqui, certo? Você pode instalar ela no seu celular também. E você pode utilizar ela normalmente. É uma ferramenta que ela é muito versátil e, principalmente, a principal vantagem dela é justamente o fato dela ser uma ferramenta que você não tem custo nenhum para utilizar, apenas precisa de uma conta do Google. A gente tem o Calc. O Calc, ele é a ferramenta de planilhas que é presente no LibreOffice ou também no OpenOffice. É também um aplicativo gratuito, você pode baixar para instalar no seu computador.
Ele é muito utilizado pela galera que utiliza o sistema operacional Linux. Por quê? Porque nas distribuições do Linux, principalmente o Ubuntu, o LibreOffice ele já vem embutido. Então, você instala o sistema operacional, ou você compra um computador com Linux, como já tem muitos à venda aí no mercado, e, obviamente, você já tem essa suíte instalada. Ah, professor, mas eu não quero pagar por uma licença do Office, mas eu quero ter alguma coisa instalada no meu computador, porque nem sempre eu vou ter internet. Eu posso instalar o LibreOffice para utilizar o cálculo no meu Windows? Pode. Ele é muito versátil, certo? Porque ele não só permite instalação no Linux, ele permite instalação também em sistema operacional Windows e também permite instalação em sistema operacional da plataforma Mac. Então, ele serve para os 3 principais sistemas operacionais, ele é muito versátil, certo? A única desvantagem que ele tem é que ele salva os arquivos de planilha num formato diferente do Excel. Né? Então, às vezes, pode rolar algum tipo de incompatibilidade se a sua versão do Excel for um pouco mais antiga. Mas ele vai funcionar normalmente. Inclusive, uma coisa que eu quero falar para vocês, o Planilhas Google, você pode exportar a sua planilha que você faz lá, você pode exportar para qualquer um dos programas, entendeu? Que vai funcionar normalmente. E por último, esse aqui é mais por curiosidade, né, que a gente tem o Numbers. O Numbers, ele é o aplicativo de planilhas que foi desenvolvido pela Apple. Ele tem uma vantagem, ele possui as fórmulas dele são muito simplificadas, certo? É muito mais simples do que dos outros. Eu, inclusive, falo que eu não recomendo o Numbers para quem está aprendendo, porque você aprende mal, só que ele tem uma desvantagem. E como ele foi desenvolvido pela Apple, a gente sabe como é que é a Apple. Ele só funciona em aparelhos da plataforma Apple, ou seja, você só pode instalar ele em iPhone, em iPad ou em computador Mac. Ok? Gente, ficou alguma dúvida para vocês sobre plataforma, sobre os 4 programas que são utilizados sobre planilhas? Está tudo ok até agora? Estou falando rápido demais? Tá bem tranquilo de entender? Podem responder aí no chat. Tá bem tranquilo? Bom, beleza. Vamos continuar. E eu falei desses programas todos, só que agora a gente vai focar só nesses 2 carinhas aqui, certo? Focar assim, entre aspas, por quê? Porque do Excel eu só vou falar, eu vou dar uma palhinha só sobre o Excel online, mas a gente não vai se adentrar nele, não. O carinha que a gente vai usar é esse daqui. Sim, Dara, a gente vai aprender as principais fórmulas de Excel, as principais fórmulas, as fórmulas lógicas avançadas e as fórmulas condicionais. A gente vai aprender todas elas no decorrer desse módulo, beleza? Bom, então, o primeiro que a gente vai utilizar, o Planilhas Google, que é o que a gente vai utilizar em todas as nossas aulas. Mas, professor, e por que você colocou o Excel aí? O Excel eu coloquei mais por uma curiosidade. Igual eu falei para vocês, se vocês quiserem acessar o Excel online, o que vocês precisam? Ter uma conta da Microsoft. Ou seja, se vocês têm um e-mail do Hotmail, um e-mail do Outlook, ou quando vocês compram um computador com Windows 10 e Windows 11, que eles exigem uma conta da Microsoft para você fazer o login nele, ou quando você compra um Xbox 360, um Xbox One, todos eles você vai ter uma conta para acessar a Xbox Live, essa conta ela também já serve para você acessar. Que aí você vai criar a conta aqui, e aí você vai conseguir acessar normalmente e de forma gratuita. Porém, igual eu falei para vocês, é gratuito, mas de uma certa forma ele tem algumas limitações. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou estudante da UNB, e lá, todo estudante da UNB, você tem direito a uma licença que garante o acesso a alguns aplicativos da Microsoft de forma gratuita, só que online. E eu tenho acesso lá a uma variante do Excel que ela é online. Eu não posso, por exemplo, baixar o Excel no meu computador. Essa licença da UNB não permite. Mas eu tenho uma versão do Excel online, que é para os estudantes de lá, mas mesmo assim, gente, bem limitado, tem poucos recursos, né? Então, para a gente fazer, quando a gente precisa usar Excel para algum estudo na UNB, compensa muito mais a gente usar o Planilhas Google mesmo, ok? Vamos lá. Aqui a gente tem o Planilhas Google aberto. Quando a gente abre ele pela primeira vez, vai aparecer essa tela. E uma coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte. A quantidade de ferramentas que eu tenho aqui na minha barra principal. Ou seja, mesmo se tratando de um programa que ele é gratuito, eu tenho uma infinidade de recursos aqui. Ele já me traz uma versão completa para que eu já possa utilizar para trabalhar. Isso é muito bacana. Então, eu tenho todos os recursos aqui que eu tenho
que eu tenho no Excel, que ele é pago, eu já tenho aqui no Planilhas Google, entendeu? Por isso que tem muita gente hoje que nem se preocupa em baixar o pacote Office, seja comprar o Office, gastar o dinheiro com o Office que não é barato, né? Igual o Dário falou, que é mais... Dário, você falou R$ 300, cara, é muito mais. Então, tem muita gente que se preocupa, nem se preocupa mais em comprar ou baixar de uma outra forma o Microsoft Office no computador. Sabe por quê? Porque através do Planilhas Google você já consegue fazer tudo, entendeu? Você já consegue fazer tudo de uma forma bem completa e ele já... Achei que era até menos, cara, se eu não me engano, depois eu vou confirmar o preço para vocês, mas eu acho que ele está mais de R$ 700. Então, e aí você já tem uma ferramenta que ela é bem completa, entendeu? Você tem toda a formatação necessária, você tem aqui os menus de dados, você tem aqui embaixo um menu para você alternar entre abas nas planilhas, isso é muito interessante, entendeu? Então, é um aplicativo que ele é bem completo. Igual eu falei para vocês, está aparecendo a minha fotinha aqui, que esse aqui eu loguei com o meu computador, porque você só precisa da sua conta do Google para fazer o login para você poder utilizar. Igual quando vocês fizeram a produção de documentos, quando vocês iam compartilhar o arquivo, ele funciona da mesma forma. Você compartilha ele através desse menu usando só a sua conta do Google, entendeu? Vamos lá, vamos seguir. E aqui a gente tem os principais conceitos aqui, quando a gente... Isso aqui vocês... Quem já mexeu com Excel já vai saber, né? Os principais conceitos que a gente tem aqui nas planilhas. Eu tenho aqui as colunas que elas vão ser sempre na... Opa, sai daqui esse menu aqui. Essas colunas que elas vão ser sempre na vertical e as linhas que elas vão ser sempre na horizontal. E aí, para que servem justamente? É aqui onde você tem praticamente o endereço da sua informação. É onde você vai fazer o mapeamento da informação que você precisa. Como é que eu faço esse mapeamento? Indicando qual que é a linha e qual que é a coluna. E aí eu faço esse mapeamento dentro disso daqui que a gente chama de célula. A célula, basicamente, é onde está localizada a linha e a coluna com a informação que você está buscando. E aqui em cima, onde eu tenho esse FX aqui, né, que lembra até FX, F de X, quando vocês estudam no ensino médio sobre função, que particularmente função eu acho que é um assunto que em matemática eu acho um saco, né? Mas enfim, né, a gente tem que... professor, por que a gente tem que saber isso? Eu não sei, mas a gente tem que saber. Enfim, aqui, quando a gente tem lá o f de x na matemática, a gente tem o quê? Funções. Aqui também é da mesma forma. A gente tem as fórmulas aqui que vão indicar o quê? A função que a gente quer que aquela planilha execute para a gente. O cálculo que a gente quer que aquela planilha faça para a gente, entendeu? Então, a gente vai colocar... quando a gente seleciona aqui a célula, aqui, quando a gente dá 2 cliques, ele vai mostrar o quê? A fórmula, a função, o código que é indicado para que aquela função seja executada. Deus me livre disso aí, Dário. Equação de segundo grau, Deus me defenda. Não, fórmula de Bhaskara, eu ainda lembro de cor, mas eu acho um negócio muito chato. Vamos lá. Vamos lá. A célula em uma planilha é como se fosse a coordenada de onde está um determinado dado, ou seja, tipo quando a gente lembra lá de latitude e longitude, quando a gente tem a coordenada geográfica, então na planilha é a mesma forma, a gente tem a coordenada de onde está determinado dado, utilizando o quê? Os dados das colunas e os dados das linhas. Ou seja, é a união dos dois, onde estão as informações e além de onde a gente pode determinar onde ficam os dados e fazer o mapa de onde as fórmulas elas precisam operar. Entendeu? Porque a gente vai colocar a fórmula, mas a gente precisa indicar onde que essa fórmula vai agir. A gente simplesmente não pode jogar, ele não vai se aplicar a planilha inteira, porque você pode aplicar diversos parâmetros, diversas fórmulas diferentes, de acordo com aquilo que você pretende utilizar na sua planilha, certo? Bom, na atual versão, tanto do Planilhas Google quanto do Excel, a gente pode fazer uma planilha com até 16.384 colunas. Coisa pra caramba, viu, gente? Ou seja, eu até coloquei ali, sempre vai ser potência de 2, ou seja, 2 elevado a 14, que dá 16.384, é o número máximo de colunas que a gente pode fazer. Agora, linhas, a gente pode fazer muito mais, seria o quê? 2 elevado a 20. A gente pode fazer até 1.048.576 linhas. Ou seja, é dado pra caramba, é muita informação que a gente pode inserir
Eu duvido muito, não sei se alguém já fez no mundo, alguém já fez uma planilha com esse tanto de coisa, até chegar no limite para falar, eu consegui lotar uma planilha, eu acho que não, né? É meio que impossível, né? Mas fica a nível de informação para vocês saberem como que esse programa é completo e como que ele não ele é quase que ilimitado para a gente poder estar operando com ele. Ou seja, dá para a gente fazer aí planilhas gigantes. Bom, voltando aqui nas células, ó, as colunas elas sempre são identificadas com letras, certo? Enquanto que as linhas elas são sempre identificadas por números. Então, quando a gente chega aqui em cima e a gente faz aqui, ó, por exemplo, eu coloquei aqui esse dado aqui, R$50, eu coloquei aqui nessa célula. Então, eu preciso endereçar essa célula para saber onde que ela está. Então, como é que ela vai estar? Ela vai estar aqui, ó. Ela vai estar na coluna B, e qual que é a linha que ela vai estar? Ela vai estar aqui na linha 3. Então, essa célula, qual que é a denominação dessa célula? Essa célula vai ser a B3. Ela sempre vai estar indicando aqui do lado esquerdo da função, sempre vai estar indicando a célula que está selecionada, entendeu? Ficou bem claro isso para vocês? É bem tranquilo isso? Vocês entenderem sobre as células? A localização delas? Tá tranquilo, não tá? Isso aí é bem fácil, né? Mais... Só que, assim, às vezes isso pode confundir. Eu preciso, inclusive, que vocês prestem atenção nisso, porque na nossa tarefinha de hoje tem questão que vai cair sobre isso daqui, tá? E aí tem um peguinha lá para vocês não se confundirem, tá bom? Então, ficou bem claro para vocês? Vamos para o próximo. Os operadores matemáticos. A gente tem 7 operadores matemáticos que a gente pode estar utilizando dentro da nossa planilha, certo? Vamos lá. E a gente vai conhecer todos eles. O primeiro deles é a igualdade. A igualdade, a gente vai utilizar ele em todas as nossas fórmulas. Por quê? Porque a igualdade, isso aqui vocês vão utilizar não só em planilha. Se um dia vocês quiserem se aprofundar, por exemplo, em programação e tudo mais, a igualdade numa linguagem, ela sempre vai trazer o que para a gente? Ela vai trazer a ideia de que você quer retornar o resultado. Por exemplo, quando eu coloco lá 2 mais 2 igual a 4, vocês concordam comigo? Quando eu coloco 2 mais 2 e coloco lá 2 mais 2 na calculadora. Quando eu aperto o igual, vocês concordam comigo que é porque eu quero que ela traga o resultado dessa soma que eu quero fazer? Exatamente. Então, a mesma coisa no Excel, certo? Você vai usar a igualdade para ela trazer um resultado daquilo que está dentro da sua célula, certo? E aí eu tenho os outros operadores aqui. Eu tenho a adição, obviamente, todos aqueles operadores básicos que a gente já conhece na matemática básica, ou seja, adição, subtração, multiplicação, divisão. Eu posso também usar a exponenciação, certo? Eu tenho, no caso, eu vou usar aí o acento circunflexo, que ele vai me indicar o quê? Que eu quero elevar um número a outro, elevar um valor a outro. E aí eu posso usar esse operador matemático e também o operador da porcentagem, que ele também vai ser bastante usado aqui na planilha. Como é feito esse cálculo? Ao contrário da calculadora, que a gente coloca a igualdade lá no final, quando a gente vai fazer um cálculo em planilhas, a igualdade ela vem antes. Por quê? Porque eu já vou indicar dentro da célula que ela quer que ela vai me trazer o quê? Um resultado. Ou seja, se eu quero somar 2 mais 2, eu não vou colocar 2 mais 2 igual a 4. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar igualdade, aí abro parênteses, 2 mais 2, e aí eu aperto o Enter que ele vai me retornar o resultado. Ou seja, eu já indico antes mesmo do cálculo começar que eu quero que aquele cálculo me traga um resultado, que eu quero que aquela fórmula me traga um resultado. Dário, a diferença só é que o igual ele vai fora do parênteses, certo? Ele não vai dentro. O igual, dentro do parênteses, a gente coloca os valores, né? Eu vou explicar lá na frente para vocês. Mas o igual, ele sempre vai do lado de fora. Ele nunca vai dentro do parênteses junto com os números das células, ok? Ficou claro isso? Então, só voltando, a gente coloca a igualdade e aí abre o parênteses com o cálculo que a gente quer fazer ou com a fórmula que a gente quer executar, seja um cálculo matemático simples, seja um cálculo mais lógico, certo? Então, a gente vai colocar esse cálculo aí. E aí, depois, a gente vai colocar a igualdade antes, o cálculo, fecha o parênteses e aí a gente retorna a função, então, para a próxima célula que a gente determinar.
Entenderam isso, gente? Essa questão da igualdade, que a igualdade ela sempre vem antes de todos os elementos. Ficou claro isso para vocês? Ok. Bom, vamos seguir aqui então. Bom, e para a gente animar esse sábado, vamos praticar um pouquinho? Bora? Para a gente animar, já que sábado de manhã, todo mundo querendo dormir até mais tarde, esse professor cabeludo aqui perturbando vocês. Perturbando não, gente, eu estou trazendo aqui um conhecimento que é muito importante para vocês, tá bom? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma planilha aqui. Acho que eu já tenho até ela aberta, deixa eu ver. Acho que já tem até ela aberta aqui em algum lugar. Espera aí. Vamos lá. Só um minutinho aqui, gente. Vou abrir aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir uma planilha e vou colocar aqui um exemplo básico sobre um determinado assunto, que é o quê? Vou colocar aqui, ó. Sim, eu vou colocar a planilha agora, Dara. Eu tô preparando ela aqui para vocês antes. Todo mundo está conseguindo ver essa planilha simples que eu fiz aqui? Todo mundo está conseguindo ver na tela? Sim, né? Isso aqui eu peguei o quê? Eu peguei 2 pilotos de Fórmula 1, isso aqui foi na temporada, se eu não me engano, de 2008, certo? Da Fórmula 1, e eu peguei o resultado dos 2 primeiros colocados nas 4 primeiras corridas do ano, certo? O resultado tanto do Lewis Hamilton quanto do Felipe Massa. Então, aqui, o que eu preciso? Eu tenho aqui a pontuação de cada um deles nas 4 primeiras provas. Então, eu tenho aqui Austrália, Malásia, Bahrein e Espanha, certo? E aí eu quero saber o seguinte, eu quero somar quanto que cada um deles marcou, quanto que eles marcaram, quantos pontos que eles marcaram nessas 4 primeiras corridas, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar, eu podia, professor, eu posso usar uma calculadora e somar 10, mais 4, mais 6, mas o Excel ele não é para você utilizar ferramentas externas, ele automatiza o processo. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar aqui uma fórmula de soma, né? Eu vou pegar aqui uma célula vazia, essa célula aqui ela vai retornar um resultado, então se eu quero que ela me retorne um resultado, eu preciso da igualdade, certo? Então, vamos lá, vou pegar essa célula vazia aqui e, vamos lá, vou criar uma fórmulazinha aqui para ela me retornar o resultado. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou digitar aqui o igual, e aí eu vou abrir o parênteses. Por quê? Porque aqui eu vou determinar o quê? A fórmula que eu quero. Eu não... Opa, peraí. Apertei coisa demais aqui. Vamos lá. O que eu quero aqui? Eu não quero somar esses números, então eu vou utilizar o quê? A fórmula soma. Então, eu vou digitar ela aqui, ó. Vocês estão vendo que quando eu começo a digitar, já aparece um monte de fórmulas diferentes, que é para vocês verem a riqueza desses dados todos. Então, Dário, você colocou aí C2 mais D2 mais F2. Só que aí eu não preciso... Eu posso muito bem fazer isso, digitar um por um, mas eu posso fazer isso de uma forma mais tranquila. Então, eu vou colocar aqui soma. E aí eu vou abrir, quando eu digito, ele vai me abrir um outro parênteses. E aqui eu vou ter que colocar o quê? Os valores que eu quero somar. Eu posso digitar célula por célula, então eu posso fazer igual você falou, colocar C2, D2, E2 e F2. Certo? Posso fazer isso? Posso. Mas eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu posso selecionar as células que eu quero somar. Olha só. E ele vai me retornar de C2 a F2. O que acontece? Quando eu quero um intervalo de dados, o que ele vai me mostrar aqui? 2 pontos, entendeu? Agora, por exemplo, se eu quero somar só aqui, Austrália e Espanha, não quero incluir esses dois, eu vou colocar só C2 e F2, só que qual a diferença aqui para ele não pegar esses outros? Ele vai ser com ponto e vírgula, entendeu?
Ou seja, vocês entenderam a lógica? Quando eu quero somar todos os dados daquela linha, eu utilizo 2 pontos. Quando eu quero somar dados específicos, eu utilizo o quê? Eu quero dados separados, eu vou utilizar o quê? Ponto e vírgula. Então, Dário, por exemplo, aqui no caso a gente não vai utilizar o mais que você colocou aí na planilha. A gente vai utilizar apenas, depende, a gente, no caso, são todos os dados, a gente utiliza 2 pontos, que é o intervalo inteiro da linha. Agora, se a gente quer dados específicos, se eu quero somar, por exemplo, aqui apenas, ó, Malásia e Bahrein, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o quê? Ponto e vírgula. Eu quero somar Austrália e Espanha, coloco vírgula. Porque... Eita, meu fone de ouvido... Gente, meu fone de ouvido acabou a bateria, mas vocês estão conseguindo me ouvir normalmente ainda? Beleza, o áudio vai ficar um pouquinho mais aberto, né? O professor aprender a carregar o fone de ouvido dele. Enfim, então vocês conseguiram verificar. A gente vai fechar, então, essa fórmula. Como é que a gente vai fechar essa fórmula, então? A gente vai fechar o parênteses. Eu vou fechar aqui o parênteses. Beleza. E vou dar Enter. Vocês viram que ele somou aqui todos os dados? E aí, quando eu faço isso em uma única linha, ele me dá uma sugestão aqui, ó. Preenchimento automático sugerido. Por quê? Porque ele entende que se eu quero somar isso daqui, talvez eu também queira somar esse. Então, ele já traz a fórmula para aqui, para essa linha também. Mas, professor, eu não quero somar o de baixo, eu só quero ver só quantos pontos que o Lewis Hamilton marcou, eu não quero quantos pontos que o Felipe Massa marcou. Então, eu venho aqui no X e desmarco essa opção. Vocês entenderam? Beleza, professor, mas está em branco aí. Eu vou ter que escrever tudo isso aqui de novo se eu quiser voltar atrás e eu quiser essa fórmula? Não, eu simplesmente, ó, quando eu venho aqui no cantinho, vocês estão vendo que aparece um sinal tipo de uma cruz? Todo mundo está conseguindo ver aqui, ó? Que aparece como se fosse uma cruz no cantinho da célula? Vocês estão conseguindo ver? O que acontece? O que essa cruz faz? Essa cruz, ela replica a fórmula que está naquela célula. Então, quando eu faço isso daqui, ó, ela vai replicar aqui também, ó. E aí eu replico e eu tenho essa célula em todas as linhas. Ou seja, se tivesse mais pilotos aqui e eu quisesse replicar, ó, todos os que eu colocasse aqui, eles vão me dar resultado. Por exemplo, eu não vou colocar os nomes aqui, mas vamos supor, aqui um piloto marcou 4 pontos, aqui marcou 6, aqui marcou 2 e aqui não marcou nada. Vocês viram que ele já fez a soma automaticamente? Porque eu já trouxe a fórmula da primeira linha, eu já trouxe para as outras, porque eu fiz esse padrão de repetição aqui nas células. Vocês perceberam como ele trabalha de uma forma completamente automática? Todo mundo conseguiu entender isso? Todo mundo pegou bem, né? Bom, gente, então, essa daqui é a fórmula mais básica que a gente tem hoje que a gente tem hoje no Excel. Aí, por exemplo, eu quero somar aqui quantos pontos todos os pilotos marcaram. Eu quero somar tudo isso daqui. Eu posso fazer uma fórmula de soma também na coluna aqui embaixo? Posso. A segunda fórmula eu posso fazer. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui que eu quero somar a pontuação desses 3 pilotos juntos. Então, eu vou fazer. O que eu faço? Vou colocar igualdade. Por quê? Porque eu quero que ela me retorne um resultado. Ok? Vou abrir o parênteses. Vou colocar o quê? A fórmula que eu quero. Eu não quero o quê? Somar? Então, vou colocar qual que é a fórmula? Soma. Vou colocar aqui a soma, dou um Enter. E aí, o que ele vai me pedir? Ele vai me pedir os dados. Eu quero somar só esses 3 aqui? Posso selecionar só esses 3. G2 a G4. Quero somar todos? Posso selecionar tudo. Certo? Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou fechar aqui o parênteses e vou dar um Enter. Ele vai me retornar a soma desses valores. Deu para pegar, então, essa fórmula da soma? Vocês conseguiram entender bem como ela é bem fácil, como ela automatiza bastante as coisas? Todo mundo pegou bem, né? Beleza, galera. Então, essa aula mesmo foi uma aula bem introdutória. Dário, claro, vou te mostrar aqui, ó. Olha só. Eu vou fazer ela de novo, tá? Eu vou apagar para te mostrar, olha só.
primeira coisa que eu preciso, já que eu vou somar números, então vamos lá. Primeira coisa, preciso da igualdade, porque a igualdade é que vai fazer retornar o resultado para mim, é o que vai fazer com que a célula entenda que aquela fórmula me retorne um resultado, ok? Beleza, inserir a igualdade. Agora eu preciso o quê? Abrir parênteses para eu saber qual que é a fórmula que eu vou utilizar. Então, eu vou abrir parênteses. O que eu quero fazer? Eu não quero somar números, então vou colocar aqui soma. Ok? Coloquei a fórmula que eu quero. Ó, ele até mostra aqui, ó, soma de uma série de números ou células. Beleza, determinei, vou apertar um Enter. Ele vai abrir um novo parênteses automático. E aqui eu vou inserir os valores que eu quero. Só que agora eu vou fazer diferente, eu vou colocar manualmente. Então eu vou colocar aqui, ó, começa em G2 e termina em G13. Então eu vou colocar aqui, ó, G2. Como são todos os números, então o que eu vou colocar? 2 pontos. Se eu quiser somar apenas alguns em específico, eu coloco todos eles separados por ponto e vírgula. Ou seja, então eu vou colocar o que aqui? 2 pontos. Coloco 2 pontos até G, qual que é o último aqui? É 13 ou é 14? 14. É 14. Vou colocar aqui 14. Fechei o parênteses, certo? E aí o que acontece? Ele vai me retornar. Deu para pegar agora? Conseguiu pegar bem aí? Conseguiu copiar? Todo mundo entendeu essa parte aí, gente? Vocês que estão aí no chat? Ótimo, tranquilo. E é isso, gente. Essa aula de hoje foi uma aula introdutória, certo? Justamente para vocês aprenderem essa parte e tudo mais. Quem não pôde ver essa aula de forma online, vocês assistam, eu espero que vocês tenham assistido ela também na modalidade gravada, que ela ficou gravada lá no Avalon de vocês, certo? Se vocês que estão assistindo online quiserem assistir essa aula de novo, vai estar lá disponível mais tarde no Avalon de vocês, né? Só não prometo que seja agora, porque tem que upar ela para o YouTube, isso leva um tempinho e tudo mais, né? E aí leva um tempinho por causa que o arquivo é um pouquinho pesado, mas aí eu vou upar ela para vocês, vou deixar o link lá do YouTube lá no Avalon também, junto com o slide da aula para vocês poderem também acompanhar e também com a tarefa que vocês vão fazer ela agora, certo? Eu vou liberar então aqui a tarefa para vocês, tá bom? É uma tarefinha que ela é bem fácil, certo? Deixa eu só interromper a gravação aqui para o pessoal que assistiu gravado. Isso, exatamente. 2 pontos, todas as células. Ponto e vírgula, células selecionadas. Tá? Quem não tiver no Avalon ainda, eu vou colocar vocês lá, tá bom? Eu vou só interromper, então, aqui a gravação para o pessoal que... Agora, o pessoal que assistiu do gravado já viu toda a aula, tá bom? Deixa eu só interromper aqui.